gostaria que você falasse aqui para nós e para quem está nos assistindo, qual é a importância da matemática para os engenheiros de forma geral. Eu falei um pouco para o administrador, poxa, toda a parte de marketing, pesquisa de mercado, toda a parte de finanças, a parte de produção, de cadeia de suprimentos, é muito importante você dominar um pouco do ferramental matemático, mas eu gostaria que você falasse um pouco para os engenheiros, né? De forma geral, você deu aula para vários engenheiros ali na parte de matemática, mas a gente chama de matemática, ciclo básico de matemática, ali cálculo um, cálculo 2, álgebra. Gostaria que você falasse um pouquinho da importância disso para a formação do engenheiro em si. Você até colocou para a área de gestão, né, para administração. Ela é bastante importante. Hoje, eu não sei se é perfil do norte do Paraná, os cursos de administração em si, eles não focam tanto nessa parte mais quantitativa, matemática, estatística. Acho que no decorrer do nosso bate-papo, acho que a gente vai acabar entrando em business intelligence e tal, acho que daí a gente acaba entrando nessas questões, né? Que hoje a gente acaba tendo dificuldade de pessoas que trabalham nessa área, né? Pessoas qualificadas nesse mercado. E na engenharia, eu sempre falo para os alunos, porque eles sempre questionam muito, né? Para que eu vou usar isso? Para que eu vou usar isso? Para que eu vou usar isso? E aí a frase é sempre a mesma, né? Isso é nada e é tudo, né? Por quê? Se você encontrar engenheiros, independente de qual engenharia, independente da engenharia, se você encontrar qualquer engenheiro que tem uma boa formação, um engenheiro de sucesso, de boa formação, ele vai, se você perguntar para ele o quanto de matemática e física você usa na sua profissão, ele vai basicamente falar quase nada, porque os softwares fazem muito. Mas se você voltar a pergunta para ele e falar assim, então você tiraria isso da graduação? Ele falaria de forma alguma. Não pode. Por quê? Essas disciplinas como a matemática, o cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, álgebra linear, física, todas essas disciplinas, elas ajudam a concentração. É que assim, hoje a gente está num mundo muito tecnológico, então você tem que tomar cuidado e não se perder nesse mundo tecnológico. Por exemplo, os engenheiros civis, eles gostam muito do Revit, porque o Revit ele trabalha muito com tecnologia BIM. Então, você faz uma estrutura 3D e ele faz o corte, já faz toda a mudança na própria dimensionamento 2D em tudo. Você faz simulação de ventania, de solo, várias coisas. No entanto, ele precisa de conhecer mais do que aquilo. Só aquilo não é o suficiente. Só conhecer o software não é o suficiente, senão qualquer um poderia fazer a profissão. Um engenheiro estrutural ele não pode só saber usar isso, né? Quando ele vai desenvolver aquelas 3 páginas de desenvolvimento, por exemplo, de uma derivada, o que ele está aprendendo com aquilo? Atenção a focar em uma atividade, em uma única atividade, a não ficar disperso. Ele está aprendendo a ter atenção aos detalhes, a não deixar passar detalhes. Ele está aprendendo a ter um rigor de resolução. Ele está desenvolvendo raciocínio lógico. Ele está aprendendo a resolução de problemas, porque vai chegar sempre em vários pontos que ele vai se sentir perdido, entendeu? Ele vai ter que procurar várias formas diferentes ou vários métodos diferentes para buscar algum tipo de solução, algum método de solução. Então você abre um mundo diferenciado. Eu costumo colocar que a matemática, assim como você colocou, ela é uma base, e se você não conhece, eu posso ter uma solução, você citou aqui o caso do BIM, eu posso ter um projeto estrutural pronto, eu tenho as medidas, eu tenho as dimensões, mas às vezes ele não fica da forma como o arquiteto, por exemplo, projetou. Eu preciso colocar uma coluna adicional, eu preciso ganhar carga em um determinado local, e se eu não sei qual é a formulação que está por trás daquilo, se eu não sei como que o software calculou, chegou naquele resultado, eu não consigo encontrar, senão eu fico por tentativa e erro. Ou seja, eu vou ali, começo a inserir um monte de informações
dando um exemplo aqui como leigo, tá? Eu começo a colocar um monte de coluna, porque eu sei que se eu colocar um monte de coluna, eu vou conseguir estabilizar, mas eu não sei qual é o ângulo correto de colocar essa coluna, porque eu não conheço toda a formulação que está por trás do sistema. Então, eu acho que a matemática, de forma geral, o cálculo, a estatística, ela é fundamental. Eu, como um professor da área de administração ou da área de engenharia de produção, a gente já vai chegar lá, eu olho para uma fórmula, para uma simples média, se eu não visualizar, e aí é talvez uma qualidade, um defeito que eu tenho, se eu não visualizar como que é a fórmula da média, de uma simples média, eu não consigo compreender o que aquela média traz. Então, eu acho que compreender o que está por trás de todos os algoritmos que a gente já vai entrar ali é fundamental para que a gente consiga projetar ações, projetar negócios, projetar soluções para as empresas.